Sandro, advogado aqui do Cassel Lauser, dando seguimento aos nossos vídeos aqui no site. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está constantemente aí na mídia, que é sobre a falta de mão de obra na construção civil. Não vamos nos ater então ao problema da falta da mão de obra, mas sim vamos focar mais na solução desse problema. E para falar sobre isso, nós convidamos aqui o Luiz Renato Bender, que é coordenador de um projeto importante aqui na cidade de Pelotas, que é a Escola da Construção. Ele é engenheiro e também diretor executivo do Sinduscon aqui de Pelotas. Então, obrigado, Bender, por participar aqui do nosso vídeo, do nosso site. É um projeto que a gente está começando e é um prazer te receber aqui. Eu queria ver contigo assim, o que é esse projeto, então, a Escola da Construção? Como é que funciona? O que é realmente? A Escola da Construção já tem 12 ou 15 anos de existência. A gente já formou bastante pessoas, já qualificamos as pessoas. E ela está passando por momentos, como todo programa tem que ser reavaliado, e a gente está fazendo uma nova investida no projeto. O projeto realmente, mais do que nunca, tem necessidade de ser colocado em prática, porque, como tu estavas comentando, a falta de mão de obra e a qualidade de mão de obra estão se fazendo extremamente necessárias. Nesse momento que a construção no país está extremamente elevada, as empresas estão absorvendo o que tem qualificação e o que não tem qualificação. Só que com os que não têm qualificação, que são a maioria, isso traz um prejuízo enorme para as empresas. Então nós precisamos rever esses quadros e principalmente as empresas têm que ter essa noção de que não adianta se instalar efetivamente ou estar usando a mão de obra sem a sua qualificação, porque ocorre uma predação na realidade. Quando tem poucas pessoas trabalhando, quando há demanda reprimida, tu tens uma elevação de custos, porque logicamente o produto, no caso, vamos chamar de produto, passa a ter um valor excepcional e foge dos seus orçamentos. E de certa forma é uma espécie de, eu não vou dizer bem isso, mas é uma falta de prevenção que as empresas estão tendo em não ter os seus quadros mais qualificados ou investindo efetivamente no ensino, na parte produtiva da mão de obra, na melhor condição. Além de formar uma pessoa mais cidadã, que daria uma melhor condição como ser humano, não? Também daria uma melhor qualificação técnica. E os custos, os prejuízos supostamente que as empresas teriam, isso realmente terminaria. Né? Agora, isso para mim é assim, está tendo uma procura enorme, estão se elevando excessivamente os custos dessa mão de obra, que poderia ser mais racional, com melhor qualificação. Eu acho que falta preparo para as empresas, falta realmente poder dividir esse problema. Tu está dizendo que se elevam os custos dessa mão de obra justamente por a qualificação estar muito baixa. Então, duas coisas, por ter pouca gente, sim, com qualificação e pouca gente efetivamente, não tem hoje uma fileira aí de 1000 homens estaria todos empregados, sem dúvida nenhuma. Tá? Isso eu tenho certeza que a região aqui, a nossa região cresceu muito, tem muito mais a crescer. Ela não iniciou ainda, a gente não está entendendo nem o tamanho do processo que está acontecendo. Isso ainda não irradiou o que vai irradiar. Então nós já estamos sofrendo o problema e quero ver o que vai acontecer daqui a uns 3, 4 anos. Então será um problema extremamente grave. Preparar uma pessoa, tu leva no mínimo, para uma relativa qualificação, no mínimo 1 ano. Quer dizer, que defasagem é essa que nós vamos ter para daqui a 2, 3 anos? Então eu acho que já está mais do que na hora das empresas acordarem, investirem na qualificação da mão de obra, se predispor a fazer isso, porque ela fazendo isso, ela vai deixar de ter o prejuízo futuro. Ela está investindo em qualidade, em produtividade, em cidadania,
quer dizer, uma série de outras coisas bastante mais efetivas do que depois ficar com problema. Principalmente é o seguinte, o Brasil inteiro, não é a nossa região que está com problema, o Brasil inteiro está com problema. E o Brasil inteiro estando com problema, como é que tu vai importar pessoas que não tem? Não existe. Porque os canteiros de obras no Brasil inteiro serão muito grandes. Agora nós vamos enfrentar a Copa do Mundo, vamos enfrentar aí as Olimpíadas, isso tudo vão gerar obras monumentais no país. Fora as rodovias, fora aeroportos, né, que tem toda a infraestrutura para ser concluída, isso tudo vai demandar mão de obra muito grande, e isso não terá nem como importar. Importar pessoas agora vai ser do exterior, quer dizer, aí começa isso aí, se não tem dentro, vai ter que trazer de fora. Trazer de fora a que preço, a que custo, quer dizer, tem coisas aí meio inconcebíveis, eu acho que não tem, teria que rever esses fatos. E como é que funciona a escola? Tu falou que precisa de 1 ano, né, de qualificação. Isso. A escola da construção aqui de Pelotas, ela forma o pedreiro, o servente? Nós temos várias etapas. Em 1 ano? Na realidade, o nosso curso ele não é de longo, eles são cursos rápidos, atualmente, tá? Porque eram de qualificação e não de formação. Nós hoje estamos precisando de qualificação e formação. Para tu formar é que tu precisa no mínimo 1 ano. Para qualificar, tu precisa menos tempo, algumas horas de trabalho, porque a pessoa já está inserida no canteiro de obra, já conhece o métier, ele só vai ser qualificado. Então são duas realidades. Uma é qualificar o que tem, que também está difícil, é uma qualificação muito baixa, porque durante os 20 anos que se teve em problemas e estagnação, as pessoas que trabalhavam, que tinham alguma qualidade dentro dessa profissão, passaram para outras, porque estavam pagando mal, não tinha emprego. Então, nós perdemos esse contingente. Então, nós temos que reaver o contingente perdido, qualificando e trazer novos entrantes. São pessoas que nunca estiveram na construção civil e se preparar para que isso possa entrar e permanecer. Só que também tem o seguinte, há necessidade de que todos percebamos que está havendo uma mudança de paradigma. Nós não podemos só acreditar que preparar as pessoas vai resolver esse assunto. Não. Nós temos que também mantê-las, porque a indústria da construção civil é uma indústria que não é formal no sentido de ter um local único e trabalhar sempre dentro daquele local. Nós somos uma indústria beduína, nos trocamos de lugar a cada canteiro de obra, né? Então, nós não temos uma formalidade absoluta como indústria. Nos tratam como indústria, nos cobram como indústria, mas nós somos artesanais em muitas coisas. E nós temos que evoluir esses processos. Nós temos que entrar em processos mais industriais para que se ocupe mão de obra mais qualificada, se remunere melhor essa mão de obra, para que todos se sintam efetivamente dentro de uma indústria de construção. Então tem algumas mudanças de perfil, tem muitas coisas a serem pensadas. A construção já não pode ser pensada como ela era. Não, ela tem que mudar. Acho que isso são propostas de futuro, de presente, vamos dizer assim, que a gente já tem que estar conversando. Nesse mesmo tópico, assim, existe um projeto, um berço de incentivar as empresas que estão vindo de outros locais aqui para a nossa região, para também investirem nessa questão da... É importante a gente perceber que quando a gente se desloca para algum local, a construção civil usa as coisas que estão naquele local. A mão de obra, quando eu me desloco da minha cidade para outra cidade, ou do município para outro, eu vou usar a mão de obra do município que eu estou chegando. Bom, nesse momento, eu vou usar aquilo ali como ela está. E se eu não tiver os meus custos, eu tenho que trabalhá-los de uma maneira que eu aceite aquele valor do que existe, né? Bom, lógico que tendo concorrência de mão de obra e eu estando me instalando, eu já vou prevenido para poder pagar um pouco mais. E isso eu faço um problema dentro daquele município. Eu vou criar um problema dentro ali. Bom, então eu tenho que ter consciência e o próprio município tem que perceber
que não pode entregar sua qualidade, sua mão de obra existente, simplesmente porque isso é um problema de desenvolvimento econômico. Eu acho que o município, nas suas pastas econômicas, deve interagir com os entrantes e, de certa forma, não é obrigar, porque não existe obrigatoriedade. Ele tem que ter uma conscientização de quem chega, de que ele tem que deixar alguma coisa de positivo para onde ele está se instalando. Porque ele vai levar coisas positivas. Então, para que ele não faça que nem uma laranja, que chupe o caldo, atire o bagaço, ele deve ajudar a preparar essa mão de obra, tanto para ele quanto para que fique. E até que a sua marca, como empresa séria, empresa que venha para qualificar, para trazer coisas boas, ela fica, permaneça, porque senão ela levanta o seu acampamento e deixa o que tem no entorno. Né? Do mesmo jeito que está. Ou pior, normalmente pior. Pior, né? Normalmente pior, porque de certa forma há uma predação. Há uma predação. Quer dizer, nós temos que nos ater a tentar esse tipo de proposta, porque muitas vezes, junto com essas empresas, vêm algumas pessoas que eles contratam de fora, que são menos qualificadas, e elas se instalam na zona urbana da cidade. E aí nós criamos um outro problema social. Nós temos que ter esse pensamento de que o fato de uma empresa que vem de fora, se ela não ajudar a qualificar, ela vai predar, ela realmente vai deixar destroçado alguma coisa. Isso a gente já percebe, vê isso aí assim, dessa maneira. E, Peter, para nós encerrando então, existe previsão desse ano de alguns da escola começarem as aulas? Sim, nós não temos uma data, nós temos certeza que vamos iniciar esse programa, reiniciar esse programa da Escola da Construção, porque além da necessidade fundamental disso, ela não tem outra maneira ela tem que resistir isso, de ter uma produção bem... Passe. Esse ano vamos começar de novo? Esse ano, isso. Então, esse programa, como estava me questionando, do programa da escola, certamente nós temos que reiniciá-lo o mais breve possível. Há uma necessidade premente, nós não podemos mais deixar o tempo esvair, porque a cada dia que passa nós perdemos mais a conexão com o nosso funcionário e nós temos que ter gente nova no mercado. Nós não temos uma data exata, precisa, mas nós temos que realmente iniciar. É um compromisso do sindicato com os seus associados de poder qualificar e trazer mais pessoas para o seu trabalho, de maneira que o mercado, né, para que evite um aumento de custo, um prejuízo para as empresas em função de não ter mão de obra qualificada. Tá bom. Pedro, obrigado pela tua vinda aqui, nos esclarecer um pouco sobre a Escola da Construção. E a gente fica assim nesse vídeo, aguardem mais, que metodicamente vamos estar colocando aqui, postando no nosso site alguns vídeos de assuntos interessantes que estão em pauta aí nacionalmente. Obrigado. Tchau.